Bem, bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Gostaria de saudá-los e agradecer pela presença e pela assistência. A gente está, nesse momento da pandemia, fazendo uma série de atividades com o intuito de ajudar no enfrentamento dessa situação. Entre as atividades, a gente tem feito essa série de lives, né? Essas entrevistas e apresentações síncronas, com apresentação ao vivo de pessoas que têm sido importantes aí nas diversas faces do enfrentamento da pandemia. Já tivemos a oportunidade de entrevistar o reitor, o professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, que falou sobre as atividades que a UF tem desenvolvido, principalmente em parceria com a Prefeitura de Niterói, que tem levado a cidade de Niterói a resultado realmente bem acima da média na situação nacional. Falamos com o presidente da Sociedade de Cardiologia, com professores do nosso programa, pesquisadores, e hoje a gente tem a honra e agradece muito de estar presentes aqui, tanto com o professor Daniel Pagni, a professora Valéria Pagni. Eles são professores da nossa universidade, Departamento de Psiquiatria, atuam no Hospital Universitário Antônio Pedro e têm sido parceiros da nossa pós-graduação de Ciências Cardiovasculares, onde desenvolvemos agora uma linha de pesquisa na interação das doenças psiquiátricas da saúde mental com a doença cardiovascular. Você tem uma oportunidade durante a apresentação da gente falar sobre isso. Então, eu de imediato vou passar a palavra para eles, para que eles falem sobre esse tema tão esperado por todos, né? Como que a gente pode manter a saúde mental durante a pandemia, ajudar o próximo e reconhecer, né, os problemas advindos dessa condição tão inusitada, tão grave, essa verdadeira tragédia, que eu acredito que na maioria da vida de todos nós, né, deva ser a pior que a gente vivencie, assim esperamos, né, que não seja sucedida por outras, né. Então, eu já passo a palavra ou para o professor Daniel, a professora Valéria, eles que vejam a dinâmica que eles acharem melhor possível. Depois da apresentação deles, a gente já vai abrir para perguntas, tanto as que vierem do chat, quanto vocês podem fazer, os que estão na sala, diretamente. E, ao final, essa gravação dessa apresentação vai estar disponibilizada no canal da pós-graduação no YouTube. Bem, obrigado. Professor Daniel, pode começar, depois a professora Valéria, como vocês acharem melhor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Tinoco, né, aqui nessa iniciativa da pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, tem feito diversas lives, todas muito interessantes, e agradecer muito a esse convite. Então, bom dia, nós dividimos da seguinte forma: eu vou fazer inicialmente uma apresentação, um panorama geral, né, assim, dos principais impactos da pandemia sobre a saúde mental, e o professor Daniel, então, vai abordar mais a questão das abordagens, né, o que a gente pode fazer para controlar ou prevenir esses sintomas, né. Como o professor Cláudio já disse, né, a pandemia é um evento que vai marcar, essa pandemia, né, do Covid, vai marcar a vida de todos nós, né, nenhum de nós estava preparado, por mais que a gente viesse acompanhando as notícias, né, no mundo há alguns meses, mas nenhum de nós estava preparado para essa mudança, né, nem esperava isso no final do ano passado. Então, daí vem os principais impactos, né, da pandemia sobre a saúde mental. A pandemia, claro que ela é multifacetada, né, assim, a gente pode avaliar sobre diversos aspectos. Vários desses vão influenciar diretamente na saúde mental, né, porque eles inviabilizam diversos funcionamentos da sociedade. Então, começando assim, pela própria doença em si, né, se a gente tivesse que elencar 5 impactos principais da pandemia sobre a saúde mental, né? O adoecimento em si, né? As perdas com o adoecimento de familiares, amigos, né? Nesse momento, várias pessoas no Brasil estão enfrentando reações de luto, né?
E a gente sabe que o luto, ele pode ser um pouco mais complicado, ele pode cursar com alguns sintomas de alguns transtornos mentais, quando as mortes são abruptas, né? E a gente está lidando com uma morte abrupta. Quem há um mês atrás pensava de perder um familiar, né, em função de um quadro infeccioso, uma pessoa que não apresentava problemas graves de saúde. Então, o adoecimento acho que é o principal deles, e inegável, inerente à própria doença, né? Mas a gente tem também impactos que são sobre a economia, né, que vão incidir macroscopicamente sobre cada um, né? As perdas econômicas da sociedade vão gerar perdas para todos, podem gerar perdas para todos nós, né? A gente tem um outro ponto que incide direto sobre o que a gente está experimentando, que é a frustração, né? Por que a gente está frustrado? Nós estamos frustrados porque nós temos nos preparado, como nós nos preparamos todos os dias, todos os anos, né? Então, esse era o ano de terminar a faculdade, era o ano de começar aquele projeto novo, que pode ser de trabalho, um casamento marcado, tudo isso foi interrompido, né? E aí vem um quarto ponto, que é essa mudança abrupta, né, de hábitos que a pandemia requisitou de todos nós, né? Então, a mudança de hábito, ela pode gerar sintomas de ansiedade? Gera. Normalmente, a gente leva tempos, né, para mudar um hábito. E a gente teve que se adaptar rapidamente ao isolamento, né, ao afastamento dos familiares, a não fazer as compras como a gente fazia antes, né, várias coisas nesse sentido modificaram, né. E claro que, assim, num país do tamanho do Brasil, a gente pode elencar aqui as mais diversas dificuldades que a pandemia pode trazer, né, para a saúde de cada indivíduo. Cada indivíduo vai sofrer de acordo com a condição de vida a qual ele está submetido. Claro que nem tudo na pandemia é sofrimento. A gente já viu que algumas áreas, por exemplo, o meio ambiente, a gente acompanhou aí alguns dias, né, um ressurgimento de alguns animais no mar, uma melhoria da qualidade do ar, né, em função do isolamento social. Nem tudo é perda econômica, né, a gente viu que alguns nichos de mercado, na verdade, até foram favorecidos, né, mas, enfim, a gente tem esses impactos, eles são inegáveis, né? Vamos acompanhar aí o nosso dia a dia. E a partir desses impactos, então, é que a gente reage, né? A partir daí, então, dessa reação a essa frustração, a raiva, o adoecimento, as perdas econômicas, o medo, né? A incerteza que a pandemia traz, a partir daí, então, é que surgem os sintomas de ansiedade, né? A partir daí é que vem o comprometimento da saúde mental, né? A ansiedade, começa a insônia, né, a raiva. Os conflitos familiares tendem a aumentar, né, assim, é um pouco como se fosse uma prévia de uma aposentadoria, né, que a gente fala, né, maridos aposentados, mulheres em ataques de nervos, né, uma visão um pouco machista do mercado de trabalho, né, são só os homens que se aposentam, as mulheres também. Mas esse momento é o momento que toda a família voltou a conviver. Então, aquele indivíduo que passava o dia todo fora de casa, ele estava o dia inteiro em casa, né? A mulher, da mesma forma, o filho que há muitos anos vivia fora, estudando, ele retorna. Então, as reações vão ser de frustração, de aumento, podem acontecer aumentos de conflito, insônia, sintomas depressivos, né? Que são motivados pela insegurança, né? Do que vai acontecer, do futuro. É claro que todos esses sintomas não vão estar presentes em todas as famílias, em todas as pessoas, né? Mas o risco para que eles se desenvolvam aumenta com o isolamento social, né? E o que a gente observa nessas situações? O que aconteceu em outras pandemias, né? Em que foi necessário o isolamento? Porque a gente aqui vai centrar basicamente nos impactos sobre a saúde mental do isolamento, né? Então, agora em março, quando a gente estava começando o nosso isolamento, saiu uma publicação numa revista científica bastante conceituada, que é o Lancet, né, falando justamente sobre o impacto sobre a saúde mental dos indivíduos, da sociedade, em outras pandemias, né? Então, eles estudaram os efeitos da SARS, né? Na verdade, é uma revisão, né, sobre os estudos que avaliaram os efeitos da SARS, do Ebola. O que aconteceu com essas pessoas no isolamento?
o que elas apresentaram, né? Porque a partir dessa revisão a gente pode ter uma prévia do que a gente pode esperar para a gente, ou para o mundo durante o isolamento, né? Então, eles observaram mais ou menos as queixas que a gente está observando agora, né? A insônia, as reações de medo, de frustração. Essas reações eram maior ou menores, a gente vai ver, de acordo com o tempo de duração da quarentena, né? Então, quanto maior a quarentena, quanto maior o isolamento, maior a chance da pessoa desenvolver esses sintomas, né? Curiosamente, tinha uma relação muito próxima, né, facilmente observada entre o nível de informação, não é curioso, né, é esperado, o nível de informação que era fornecido pelas autoridades de saúde e a adesão à quarentena e o sentimento de ansiedade em relação à quarentena. Então, em linhas gerais, quanto mais informação o indivíduo tem sobre o porquê que está se adotando aquele protocolo, por quanto tempo, quais são os objetivos, quanto mais informação é fornecida pelas autoridades de saúde, parece que isso ajuda a preservar mais a saúde mental, né? Gera menos sintomas de ansiedade e insegurança nas pessoas, né? Além da duração da quarentena em si. Então, não é que não se recomende o isolamento e a quarentena, gente, é o que existe no momento para ser feito, né, para controle da pandemia. Mas as recomendações desse estudo falam justamente sobre isso, né, que a quarentena não dure mais do que o necessário, né, esse é o ponto, qual é o ponto necessário, e que durante a quarentena ou o isolamento, que a população seja bastante informada do que está se passando, por que está sendo feito o isolamento, quais são os benefícios para a sociedade como um todo, né? Que ela tenha também meios de prover o próprio sustento, né? Que isso seja fornecido à população. Pessoas que tiveram esse apoio, esse sustento, tiveram uma incidência menor também de sintomas psiquiátricos, né? Então, o que a gente vê surgir, né? Além das queixas de insônia, a gente vê o aumento do consumo de tabaco, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, né? Uma adesão maior, né? Um maior número de pessoas participando de jogos online, né? Isso, no Brasil, foi um aumento de quase 100%, né, de pessoas. Se isso vai gerar um aumento da adicção, se nós teremos mais pessoas viciadas em jogos, nós não sabemos, né? Mas houve um aumento no Brasil de 100% de pessoas envolvidas em atividades de jogos online. Estados Unidos, 50%, França, 45%. É claro que a gente tem que prover, né, a população tem que ter uma forma de distração, mas contanto que essa forma também não seja maléfica, né, não traga prejuízos para a saúde, né. Então, a gente vai ver que esses efeitos, eles incidem, né, que esse impacto ele incide sobre a saúde mental. E qual é a relação disso com a saúde cardiovascular, né? A gente tem efeitos fisiológicos que são desencadeados no corpo em função do estresse, né? Elevação do cortisol, elevação das taxas pressóricas, aumento do risco de doença coronariana. Então, quando a gente fala em prevenção, identificação dos fatores de risco, prevenção da saúde mental, a gente não está falando só de deixar as pessoas com bem-estar, né, uma sensação de bem-estar, e sem depressão, sem ansiedade. A gente está falando também em prevenir as outras doenças, né, que são consequências do estresse, são tão graves quanto, né. E na Itália, a gente está observando agora, só para terminar, né, algo que eles estão denominando como a síndrome da cabana, né? A síndrome da cabana já foi descrita em torno de 1900, era descrita mais pelas alterações pelas quais passavam os indivíduos, os trabalhadores, né, durante o inverno, que eles ficavam muito tempo trancados, e aí também desenvolviam insônia, começavam a comer um pouco mais, desenvolviam uma certa ansiedade, irritabilidade, né? Esse aumento da tensão, da convivência, também era observado. Mas na Itália, eles estão usando com outro sentido, que é justamente esse momento em que se diz para a população, ok, vocês estiveram privados todos esses dias, né? Agora é o momento de voltar a um convívio tranquilo, precavido, e as pessoas não querem sair, né? Por que elas não querem sair? É curioso, né? Você pensava que as pessoas estariam sedentas pelo convívio social,
Mas aí a gente volta ao discurso do hábito, né? A população teve que rapidamente adquirir um novo hábito. Ela aprendeu a ter medo, já que a quantidade de informação que a gente tem sobre o vírus ainda é muito pouca, não permite a gente ter ainda uma segurança sobre a previsão do futuro, né? Então, as pessoas passaram um convívio que era como o nosso, social, tranquilo, a uma necessidade de se adaptar a um novo hábito, que era o isolamento. Então, está sendo difícil agora, né? Muitas pessoas não querem sair, estão completamente apavoradas desse retorno ao convívio, né? A gente pode discutir um pouco mais adiante isso na parte de perguntas, eu não vou me alongar, para a gente ter bastante tempo no final, eu vou passar a palavra, então, ao professor Daniel. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Agradecer ao professor Tinoco pelo convite. Espero que encontrar todos em saúde. E, enfim, como a professora Valéria destacou, é um momento muito particular. E esse momento particular vai gerar muitas reações, basicamente a questão do medo, né? Então, eu vou tentar falar de sobre 2 pontos de vista, na verdade, de como a gente pode abordar esse medo, né? Como lidar com ele, basicamente, de 2 formas, né? Antes da gente perceber que precisa de um profissional que não está conseguindo dar conta da situação sozinho, né? Então, a gente basicamente tem 2 modelos que podem nos ajudar a lidar com esse medo, né? Que é o modelo o gerenciar, do extinguir esse medo, né, com ações comportamentais, e o modelo mais interpessoal, reflexivo. E um dos 2 modelos, eles são excludentes. As pessoas podem usar as medidas dos 2 grupos, e o dela, na verdade, elas usem esses 2 modelos no seu cotidiano, né? Claro, e considerando tudo isso que a professora Valéria falou, é uma situação abrupta, mobilizar isso nem sempre é fácil, e, obviamente, às vezes, mobilizar um segmento de cada um desses modelos pode ser mais do que suficiente para algumas pessoas. Então, dentro do modelo comportamental, o primeiro passo é aquilo que a professora Valéria falou, é a informação. A qualidade da informação que eu vou ter, ela é fundamental no modo como eu vou gerenciar as situações, né? O que eu devo fazer do ponto de vista da higiene, para eu tentar, de alguma forma, me sentir mais seguro e tranquilo. Qual é a fonte de informações que eu estou tendo em relação ao que se deve fazer em relação à doença, é fundamental. E, além da qualidade da informação, a quantidade também é importante. Então, uma primeira ação que eu posso ter é limitar o tempo de exposição às informações, a essa maciça divulgação, muitas vezes até de notícias falsas, né? Então, estabelecer horários em 2 períodos ao longo do dia para consultar essas fontes confiáveis, para me manter informado e utilizar essa informação para aquilo que pode ser fundamental no que seria um passo seguinte, que é gerenciar, automonitorar o que vai acontecer dentro da minha casa a partir dessas informações. E esse automonitoramento, obviamente, é tentar, de alguma forma, se antecipar, tentar identificar o que essa situação nova está gerando do ponto de vista da organização da casa, das rotinas e das tensões que estão surgindo dentro desse contexto, né? Então, a percepção desses medos e dessas angústias também vai me ajudar a utilizar, a mobilizar aquilo que eu vou acreditar que é mais adequado para eu enfrentar do ponto de vista, nesse momento, falando comportamental. Então, organizar, claro, o horário, fundamental,
ter atividades, preferencialmente durante o dia, atividades físicas, atividades de relaxamento, técnicas de relaxamento estão sendo aprendidas, né? Assim como o professor Valério destacou, houve um aumento muito grande dos jogos, mas também houve um crescimento imenso de pessoas que estão praticando yoga dentro de casa, algumas pessoas estão conseguindo realizar atividades físicas. Então, tudo isso vai, de alguma forma, dando uma sensação de maior controle interno sobre o dia a dia de cada um, já que a própria pandemia ela traz um sentimento de muita impotência diante do que está acontecendo, de uma sensação de incapacidade de gerenciar determinadas situações. Então, se eu consigo gerenciar, controlar minha rotina diária, eu consigo aumentar essa sensação, ou pelo menos diminuir a sensação de impotência, e, obviamente, consigo também diminuir a ansiedade. Então, introduzir isso, claro, nem sempre vai ser fácil. Envolve questões de autorregulamentação, de capacidade de ter energia, muitas vezes, para introduzir essas novas mudanças, ainda mais de forma abrupta. Então, às vezes é interessante colocar por etapas, não exigir, muitas vezes, mudanças totais da rotina diária, mas introduzir de forma segmentada uma mudança, a partir do momento que aquela mudança está consolidada, tentar passar por uma outra mudança de hábito, né? Desejar mudar toda a rotina, nem sempre todos conseguem. Então, essas atitudes, esses comportamentos vão ajudar, obviamente, a diminuir a ansiedade, né? Identificar os comportamentos de risco, né? Que, de certa forma, podem atrapalhar o gerenciamento do estresse, como o uso excessivo de álcool, né? Por que a pessoa está usando álcool a mais do que normalmente ela usava? Essa é uma grande pergunta que ela pode se fazer, no sentido de identificar o que está acontecendo. Medidas do sono são fundamentais. O sono tem um papel importantíssimo no bem-estar psíquico. Então, tentar realizar, por exemplo, as atividades físicas durante o dia, tentar iluminar a casa com a luz solar, e à medida que for chegando o anoitecer, diminuir essa iluminação. Tudo isso vão dar sinais ao nosso ritmo biológico de que eu preciso e devo repousar, né? Além de gerenciar todos esses estímulos, né? Não usar, enfim, são recomendações comuns, né? Habituais da higiene do sono. Não assistir televisão uma hora antes, né, de dormir, não levar o smartphone para a cama. Todas essas medidas vão, de alguma forma, ajudar a que eu também gerencie melhor o meu dia a dia. Os aparelhos, os smartphones em excesso, eles vão interferir nessa rotina, vão, além da própria luz que esses aparelhos emitem, atrasarem um hormônio que é fundamental para o ritmo biológico, que é a melatonina. Então, essas medidas comportamentais, elas podem ser instituídas, elas podem ser inseridas em todas as dificuldades que, obviamente, elas trazem. Mas um outro aspecto muito importante dessa pandemia é exatamente a questão da interrupção dos contatos interpessoais, né? Ela trouxe o isolamento. E, curiosamente, o que mais as pessoas estão sentindo é exatamente o contato social, é o afastamento das outras pessoas. Mas o afastamento das outras pessoas é necessário, pois o contato pessoal pode até levar a adoecer e até a morrer. Então, o ser humano está vivendo uma situação que, até do ponto de vista evolutivo, é uma situação muito particular e antagônica com a sua própria história de preservação, né? Evolutivamente, o homem ele sobrevive porque ele se agrupa, como a grande maioria dos
mamíferos, e um grupo e com uma certa sincronia comportamental para ter medidas coletivas que, de alguma forma, envolvem a sua preservação. E é por isso que a gente se associa, muitas vezes, em grupos e dos mais diversos, que, de alguma forma, nos sentimos mais protegidos e existe também todo um processo de recompensa nessas interações. Então, esse é um ponto importante também. Como cultivar isso, apesar do isolamento? Eu acho que é fundamental que a pessoa saiba, as mídias, elas podem ser negativas quando mal utilizadas, quando excessivamente utilizadas com informações inúteis, digamos, ou falsas, né? Mas elas também podem ser um grande instrumento de conexão, né? A utilização das reuniões virtuais entre famílias tem trazido grande bem-estar a muitas famílias, né? Que muitas vezes não consegue ver o irmão, não consegue ver o pai, e essas conexões, esse contato, ele traz essa oportunidade de reativar todas essas intersubjetividades, né? Essas conexões que são fundamentais na vida do ser humano. Então, organizar o dia também para a possibilidade desses contatos também pode ser uma coisa fundamental, né? E, muitas vezes, reunir o núcleo familiar com momentos de reflexão, de reconhecimento dos medos, dos sentimentos, né? Às vezes, preferencialmente, não realizar essas reuniões familiares à noite, né? Porque, de uma certa forma, algumas tensões, ansiedades podem surgir, mas ter momentos de organização em conjunto também vai fortalecer esse sentimento nuclear, familiar, de interconexão, e vai, de alguma forma, atenuar o sentimento de isolamento. E, obviamente, claro, tudo isso a gente está falando no plano das pessoas que conseguem, de alguma forma, mobilizar, ter algum nível de capacidade de autorregulamentação para gerenciar. Mas existe um grande contingente de pessoas que a ansiedade é incontrolável. Então, você sugerir para uma pessoa extremamente ansiosa que ela faça use de técnicas de mindfulness, de plena atenção, são extremamente válidas, extremamente interessantes nesse momento para a grande maioria da população, mas existe uma grande parcela de pessoas que não vai conseguir utilizar essas técnicas, né? Então, ela precisa, de alguma forma, encontrar aquilo que ela, por suas características, consegue mobilizar, quer seja uma atividade mais corporal, quer seja uma atividade mais lúdica, quer seja uma distração mais específica. Essa identificação, ela tem um papel fundamental. Até mesmo no identificar o quanto eu estou conseguindo suportar isso sozinho, e buscar, se necessário, também a ajuda de um profissional de saúde mental, de um médico ou de uma outra pessoa de confiança, para que, de alguma forma, a pessoa possa compartilhar, conversar e, se for no médico, até avaliar a necessidade do uso de medicamentos, né? Existe muito estigma, muito preconceito em relação ao uso de medicamentos ligados à psiquiatria, ainda por muito mau uso, claro, né? Excessivo, muitas vezes prescrito como uma solução única, que gera a ideia de que isso tem um componente maléfico maior do que a classe de outros medicamentos, né? Então, saber identificar a capacidade de autorregulamentação é fundamental, até eu perceber aonde está o meu limite, aonde eu estou sendo, de alguma forma, controlado pelas tensões e não controlando as tensões ou gerenciando o que está acontecendo internamente. Bom, acho que é isso, acho que a gente pode abrir para as perguntas. Professor Daniel, muito obrigado. Professora Valéria, muito obrigado. Eu vou
fazer uma breve introdução e já mandar as perguntas para vocês. Então, eu, assim, me identifiquei 100% com o que foi falado. Reconheci que o que acontece com as pessoas é a mistura da ansiedade, né, fruto dessa mudança da rotina, com a incerteza. E logo no começo da pandemia, eu dormi à noite. E queria falar que muitos hospitais, né, têm feito, e até o Ministério da Saúde tem hoje um programa de suporte psicológico aos profissionais de saúde. Eu recorri a esse programa, fiz contato com a psicóloga, a Maria Gabriela, que é aluna aí da universidade também, da pós-graduação de saúde coletiva, excelente psicóloga, e ela me deu algumas orientações que valeram muito para mim. Uma delas é evitar, isso que você falou, né? Evitar ficar com o celular à noite, ter acesso a grupos de WhatsApp, excesso de notícias, ficar vendo, isso influencia muito na hora de você dormir, né? Principalmente se você vê essas notícias e um excesso de informação que o seu cérebro não consegue processar. Ela me orientou uns aplicativos de meditação muito simples, né? Que são disponíveis aí para os smartphones. E a primeira vez na minha vida eu fiz meditação e eu recomendo que quem nunca fez que faça. Bastante simples, né? Envolve exercícios respiratórios, a ativação do sistema parasimpático. Para a gente que é da área cardiovascular, é um festival de conexão entre a mente e o sistema cardiovascular. E outra coisa que ela me ajudou muito é na questão de você ter um propósito, de você buscar, dentro desse momento tão difícil, você fazer ações que você acha que está ajudando, que está tendo um propósito. Por isso a gente vê voluntariado, pessoas começando pós-graduação, começando seus estudos. Isso ajuda muito a gente passar por esse momento e ele vai passar. Esse momento vai passar. A humanidade já passou por situações piores. E eu recomendo assim, a todos vocês, a Universidade Federal Fluminense está com uma iniciativa aí junto com o Serviço da Psicologia, os profissionais de saúde, tem vários aí, né? Depois vocês podem comentar. Então, essa é a minha vivência pessoal. Eu queria passar já as duas perguntas. Uma para a professora Valéria, que foi colocada, né? Quem é o grupo mais afetado nessa pandemia? É o idoso, é o jovem, é o profissional de saúde, é a pessoa que está na atividade remota? Eu posso falar, tem profissionais que trabalham comigo e quando eles estão em casa, eles me ligam chorando. E quando eles estão no hospital, enfrentando o risco de se contaminar doente, eles esquecem daquilo tudo, estão trabalhando e deixam de ficar tão tristes. Então, como que quem é mais afetado? E para o professor Daniel, a pergunta muito importante, ele já pode responder agora, como não descontar na comida? Então, as pessoas estão descontando a ansiedade, comendo muito e bebendo, como já foi falado. Como a gente evitar isso? Então, essas são as duas primeiras perguntas e eu peço que as pessoas vão colocando aqui no chat, a gente vai passando e depois, no final, a gente vai abrir para vocês perguntarem também, pessoalmente, falarem, né, as perguntas para os professores. Bom, em relação ao grupo de maior risco, né, é difícil, talvez, a gente identificar um grupo específico, mas, assim, de modo geral, as pessoas que já tinham um transtorno mental, digamos assim, né, prévio, elas têm um risco maior. As pessoas que já eram mais ansiosas, as pessoas que já vinham em depressão, né, já tinham uma predisposição, elas têm um risco maior para desenvolver sintomas ansiosos, depressivos, durante o distanciamento social, né. Aquelas pessoas que, por motivos profissionais, se a gente for falar do grupo da saúde mental, né, a gente tem ali dois riscos. A questão também do isolamento, quando a gente fala em isolamento, né, a gente está falando... A gente passou a usar esses termos de forma, às vezes, equivocada, às vezes muito parecidas, né?
quarentena, isolamento, distanciamento social, né? Então, o que as pessoas saudáveis estão vivendo é um distanciamento social, né? Para diminuir o risco de contaminação próprio e diminuir o risco de disseminação para outras pessoas, né? Então, por isso a gente faz o distanciamento social, né? Ou a gente pode chamar de quarentena quando a gente teve o contato, ou quando se presume, né? Por que a gente está usando tanto quarentena, né? Porque você tem ali o risco de uma contaminação, uma presunção de contaminação. Eu posso ter me contaminado com alguém e posso passar aquilo adiante. Então, por isso eu estou isolada em casa. Estou distanciada, estou na quarentena em casa. E a gente tem o isolamento, que é quando você pega realmente aquela pessoa que está doente, comprovadamente com a doença, e isola ela do convívio dos demais, né? Então, os profissionais de saúde, eles também enfrentam esse estigma de estarem lidando diretamente com a doença, adoecem, né? E esse retorno, às vezes, para eles é mais difícil, né? Após o isolamento, quando ele se afasta, quando ele se trata e ele retorna. Né, os profissionais de saúde também, de todas as áreas, que são afastados em função de serem, por terem fatores de risco, também sofrem um certo preconceito, né, em relação aos outros colegas. Então, esse profissional, quando retorna, ele retorna também com sentimentos de culpa, né, poxa, enquanto eu estou aqui porque eu posso estar com Covid, os meus colegas estão lá sobrecarregados, né, um a menos é trabalho a mais para os que ficam. Então, tem esse sentimento de culpa que o profissional também desenvolve. Tem um sentimento de estigma, né, também, uma percepção do outro, mas, poxa, será que ele não podia estar aqui? Será que, né, não tem ainda a comprovação da doença? E tem o medo, né, do próprio profissional, que é dividido com toda a população, todos nós temos medo, né, de uma infecção, do que pode vir a acontecer conosco, e esse profissional, ele tem medo também, né, ele se afasta e ele tem medo no retorno. Mas, assim, se a gente for falar em grupos de risco, as pessoas que já tinham um transtorno mental prévio, já vinham em algum tratamento, elas são pessoas de maior risco. As pessoas que se percebem, porque existe também a percepção do risco. O quanto eu me acho a risco, né? Se eu achar que eu sou jovem, que comigo não vai acontecer nada, embora ninguém possa, deixando bem claro que ninguém pode ter essa certeza, né, nos dias de hoje, mas eu posso ter essa opinião, né, a opinião é individual, não depende de conhecimento. Eu tenho essa opinião, eu estou convencida daquilo, talvez eu me abale menos, né? Eu vou sofrer outros impactos da restrição à movimentação, da restrição financeira, do distanciamento social, né? Eu vou me ficar mais irritadiço, mais frustrado, né? A gente está observando muito isso, mas talvez eu não adoeça do ponto de vista de sintomas depressivos e ansiosos. A gente está vendo uma situação, vou tentar fechar aqui para não me alongar em um segundo, um segundo colóquio. Mas a gente está vendo hoje, assim, um pouco essa disputa entre o altruísta e o não altruísta, né? A gente fica enraivecido quando vê alguém que sai sem máscara, mas ele não está pensando no próximo, né? Ou alguém que não aceita, né, o isolamento social nesse momento, né? Então, assim, essa percepção, quanto mais eu percebo aquilo que eu estou fazendo como um bem, aquilo me faz bem, fazer bem ao próximo vai me fazer bem. Talvez eu adoeça menos, né? Claro que a gente sempre tem que pesar a força dos fatores já predisponentes. Se eu já estou deprimida, por mais que eu ache que eu possa estar fazendo bem, talvez isso sobressaia, né? Os meus sintomas depressivos apareçam mais. Mas eu acho que é isso, o grupo de risco maior, as pessoas que já tinham um transtorno, as pessoas que vão se manter mais tempo em isolamento, né? As pessoas que vivenciaram a perda, né? Esse é um dado que a gente não pode, de forma alguma, ignorar, né, em relação ao surgimento de transtornos mentais, né? A gente tem, hoje no país, a gente tem um número elevadíssimo de pessoas em luto. E, normalmente, o que você tem no momento de luto, né? Como que a sociedade reage ao luto de alguém? A gente reage com apoio, não é assim, né? Os velórios, os enterros, são aquele momento em que você vai para ser solidário, para confortar, né? Isso tudo foi abolido nesse momento na sociedade, né? Então, pode ser que a gente tenha uma incidência maior de lutos patológicos, né? Por conta de eu não ter esse apoio da sociedade nesse momento mais difícil, e por conta de eu estar vivendo um luto que é decorrente de uma morte abrupta, né?
Mas a gente pode, né? A gente pode tentar buscar esse apoio, como o professor Daniel falou, nas mídias sociais. A gente deve estimular, né? Deve manter o contato com os nossos amigos, né? Obrigado, professora Valéria. Muito obrigado. Professor Daniel, então, a pergunta é como não descontar na comida, e eu coloco também como não descontar nas outras coisas, na bebida, no fumo, como a gente deve evitar esses hábitos negativos que podem surgir fruto da ansiedade. A questão é que a pandemia, ela trouxe, como a gente comentou, a professora Valéria também comentou, novas frustrações e novas ansiedades. E isso gera, de uma certa forma, a percepção de um mal-estar. Obviamente, a pessoa vai quase que automaticamente buscar mecanismos compensatórios de prazer, né? A alimentação, ela gera prazer. Ela cria um mecanismo de recompensa muito acessível, né? É muito fácil. Claro que tem parte da população brasileira que muitas vezes tem dificuldade de aquisição de alimentos, né? Mas na maioria das casas brasileiras, as pessoas têm produtos industrializados, biscoitos, que basta você abrir um pacote e ter a sensação de alguma recompensa, né, que se contrapõe àquela ansiedade e àquela frustração. Então, o primeiro passo é tentar identificar, né, principalmente se alimentar fora dos horários regulares. E, a partir do momento que você identifica esse hábito, tentar deslocar, buscar a recompensa, né, em outras atividades, que, obviamente, têm uma repercussão diferente. E, obviamente, essa outra atividade vai depender muito dos interesses individuais, né? As pessoas gostam muito de literatura, então podem reativar esse momento que tem um pouco mais de tempo, voltar a ler. Outras pessoas podem se envolver nas atividades que mais despertam interesse para ela, ouvir música, tocar um instrumento, de alguma forma buscar a gratificação em atividades que não tenham uma repercussão no comprometimento da saúde, porque nesse momento as pessoas estão menos ativas, né? Então, se alimentar mais no momento onde as pessoas estão menos ativas, certamente os cardiologistas vão, de alguma forma, ver a repercussão dessa situação. O álcool e o tabaco, eles também têm um efeito muito tranquilizador, momentâneo. Então, não é infrequente no meio psiquiátrico a gente dizer que a pessoa se medica com o álcool, né? Só que, obviamente, ele pode ter um efeito inicial ansiolítico, mas ele não tem um efeito muito bom num segundo momento. Muitas vezes ele desperta sintomas depressivos numa segunda etapa, atrapalha muito os ritmos, as fases do sono, quando usada muito próximo. Algumas pessoas usam o álcool, às vezes, até para adormecer, né? E, normalmente, vão ter uma qualidade de sono muito ruim. Então, identificar os prós e contras de determinados hábitos é fundamental. E fazer, nesse momento, mais do que nunca, escolhas que não tenham repercussões nesse primeiro momento e até num segundo momento. Muito obrigado, professor Daniel. Aqui são muitas perguntas que estão chegando nesse momento e a gente vai aqui selecionar algumas, a gente tem 15 minutos para o fim. Eu vi que uma pergunta aqui frequente que está chegando é sobre a questão como as pessoas estão confinadas juntas, né? Aumenta a irritabilidade e tem casos de aumento, como foi falado, da violência. Tem violência aí doméstica ocorrendo com mulheres adultas. A Patrícia Correia mandou aqui. Mas não temos visto números sobre violência contra crianças e adolescentes. A pergunta se vocês têm dados sobre isso, que está aumentando. E a questão da irritabilidade, né? Então, foi muito falado aqui, a irritabilidade tem aumentado e causado. A Elaine mandou essa pergunta aqui também. Como lidar com isso?
estão com essa irritabilidade, se vocês têm dados sobre isso. E a outra pergunta aqui da Gisele, quem falou sobre isso foi a professora Valéria, como é a estratégia para abordar a síndrome da cabana, né, que é essa síndrome aí da pessoa que ficou confinada. Então, essas duas perguntas aí para a gente poder encaminhar para o fim da apresentação, André. Posso começar falando da síndrome da cabana. Então, o que a Sociedade de Psiquiatria Italiana está fazendo? Nada. Está esperando. O primeiro ponto é aguardar, né? Não é considerado um transtorno mental, uma doença que... A síndrome da cabana em si não é considerada uma doença que necessite de tratamento, né? Então, a primeira coisa, cada um vai sair no seu tempo. Agora, se você tem que voltar, sua empresa já voltou, você tem que voltar às aulas, né, de forma gradual, como é que você pode, então, ir se readaptando, né, acompanhar o restante do grupo, você que está um pouco mais ansioso? Você pode buscar uma motivação para a sua saída. Qual vai ser a motivação? Aquela que for mais natural para você. E ao shopping, né, os shoppings pode ser que eles venham a abrir algumas capitais do Brasil. Para muitas pessoas, eu conheço várias pessoas que estão dizendo, Deus me livre, pessoas que eram frequentadoras assíduas de shoppings, né, adoravam, toda a população, né, tanto é que eles existem, são um sucesso por isso, né. Mas eu vejo muitas pessoas hoje falando que não vão conseguir voltar ao shopping. Talvez sair no primeiro dia de casa para ir ao shopping seja difícil, mas você pode colocar objetivos mais curtos e mais de acordo com a sua motivação e realidade. Eu tenho vontade de encontrar uns amigos, né? Quanto tempo a gente não se vê, então eu vou marcar com 2, 3 amigos, mantendo um bom distanciamento, e assim, então, eu vou me reabituando ao convívio social. Isso vai resolver para a maior parte das pessoas, né? Num tempo razoável. Daquelas pessoas que se mantiverem com muitos receios, ou que tenham pesadelos, ou sintomas muito incapacitantes, né, que venham mesmo a ficar reclusas, aí para esses casos, sim, né, caberia um acompanhamento médico, psicológico, né, específico. Bom, em relação à questão da irritabilidade dentro da casa, e acho que envolvendo a questão da família, das crianças particularmente, né? Os europeus, eles até criaram um guideline, né, em relação a essa questão de como manejar essas situações familiares, né? E, obviamente, claro que isso vai depender também exatamente dessa percepção, né, de como, de alguma forma, a família vai ser inserida nisso, né? Vão existir as mudanças individuais, mas também é importante que seja traçado um plano familiar e que se perceba exatamente como está a distribuição de tarefas, né? Porque, tradicionalmente, o que acontece é que também a mulher acaba muito sobrecarregada nessas circunstâncias. Existe ainda, tradicionalmente, grupos familiares que, de alguma forma, colocam essa sobrecarga mais na mulher. E, obviamente, com você sobrecarregado, você vai se sentir facilmente irritável e vai ter reações que vão, na verdade, piorar a situação. Então, o fundamental é tentar, primeiro, fazer uma divisão clara, um plano familiar, divisão de tarefas, até se for necessário, por escrito mesmo, o que cada um pode fazer nesse momento, divisão das tarefas a mais que estão acontecendo dentro da casa, fazer as crianças participarem das tarefas a quais elas, obviamente, têm condição de realizar, e ter, obviamente, né, a percepção de que a criança vai ter dificuldades em gerenciar por si só, né, de forma autônoma, essa situação. Então, o quanto eu conseguir, de uma certa forma, gerenciar a minha ansiedade, isso vai se refletir também no comportamento da criança. Como eu, de alguma forma, vou exercer os limites das tarefas, como eu vou explicar, né, o processo da pandemia para essa criança. Existem algumas cartilhas com
figuras animadas que podem ajudar nesse processo de informação à criança, para que ela também não fique ansiosa e irrequieta em função do que está acontecendo e dos medos que podem surgir. A criança ela tem um sentimento de dependência muito maior do que a pessoa adulta. Então, o adulto precisa ter essa percepção e reconhecer o seu papel no gerenciamento das atividades e da tranquilização da criança também, né? Procurar sempre impor medidas também de gratificação, que sejam reforços que a gente chama positivos, compensatórios, né? Obviamente, não necessariamente gratificando sem nenhuma medida, digamos assim. É importante que a criança ela tenha a gratificação quando ela realmente agiu de uma forma que, de alguma forma, contribuiu para a família, né? E, mais do que nunca, nesse momento, uma recomendação até desse guideline europeu é que os pais falem exatamente preservando o contato, né? Principalmente o contato visual, né? Muito frequente, às vezes, os pais falarem berrando de um outro cômodo, tentando passar de alguma forma algum limite, alguma orientação, e a chance disso dar certo dessa forma é quase nenhuma. Então, falar olhando a criança, tendo, obviamente, um conceito simples de respeito à criança, falando, obviamente, de forma tranquila, de forma simples, dando uma mensagem por vez, tudo isso pode ajudar no gerenciamento das questões familiares, né? A questão da violência, obviamente, ela parte já para uma outra fronteira, né? Para a fronteira do indivíduo que não tem controle sobre os impulsos, sobre a agressividade. E, obviamente, muitas vezes, aí a sociedade tem que intervir, né? O controle, muitas vezes, tem que vir externamente. Os órgãos, obviamente, competentes para cercear esse tipo de comportamento, né? Obrigado, professor Daniel, professora Valéria. A gente já está encaminhando aqui para o final. E tem uma pergunta que veio enviada aqui por duas pessoas diferentes. A Tânia mandou e também a Wen Lin sobre os alunos. Eu sei que vocês fazem um trabalho excepcional, reconhecido, sobre o burnout e os alunos. Então, os alunos da Faculdade de Medicina, que tem sido o foco maior de vocês, sofrem uma pressão muito grande, né? E excesso, né, de informações, a cobrança, o clima das aulas. Isso leva muito a essa síndrome, né, de esgotamento comum aí no profissional da área de saúde e de outras profissões que trabalham sob muito estresse. E, né, recentemente a gente abriu uma linha de investigação sobre isso na pós-graduação. E as perguntas que estão vindo aqui é o contrário agora, quer dizer, tudo aquilo que havia de excesso, de aulas, de atividade, de repente você tem a interrupção e hiato na vida desses alunos. Muitos deles estão aí há mais de 2 meses, quase 3 meses sem aula, sem atividade. E eu vou dar uma coisa pessoal de vocês. Semana passada, a gente tem feito reuniões pela internet com os residentes, discutindo casos, né, os médicos residentes do Antônio Pedro, e um aluno pediu da graduação para participar da reunião. E aí a gente mandou o link da reunião. Quando foi a hora da reunião, entraram quase 30 alunos na sala, porque um passou para o outro, e a sensação que a gente teve é que os alunos estão muito incomodados de estarem parados, sem estar estudando, sem estar progredindo, sem estar fazendo uma atividade, porque muitos cursos de graduação pararam completamente, né? Houve esse distanciamento, enquanto na pós-graduação a gente retomou as atividades. Na verdade, hoje tem mais aluno estudando na pós-graduação presencial, mais disciplinas e mais
porque acho que é uma pergunta frequente que veio aqui, como lidar com a saúde mental dos alunos neste momento e no retorno às aulas, né? Não só dos alunos da Faculdade de Medicina, mas até uma mensagem aí para todos os alunos da graduação da universidade e até, no outro contexto, os alunos também do ensino que não é ensino superior, né, das escolas, que eu acredito que a UENLIM deve ter também querido mencionar. E também a gente já está caminhando para o fim, as mensagens finais de vocês também para as pessoas e como, se alguém quiser encaminhar algum contato, alguma pergunta para vocês depois, e a mensagem para as pessoas que estão aí na linha de frente da pandemia, o que vocês podem falar para eles. Professor Daniel, professora Valéria, suas palavras finais. Então, em relação aos alunos, né, começando pelos universitários, passei por um artigo que justamente avaliou o efeito do isolamento, do distanciamento social, né, da quarentena, na SARS, né, vivenciada por eles, não dessa pandemia atual. Como é que foi, né? E, curiosamente, eles não apresentaram mais sintomas, assim, né, do que... Não houve um surgimento, assim, marcante de alterações de ansiedade, depressão pós-pandemia, né? As reações vão ser sempre muito individuais, né? De modo geral, o que todo mundo está buscando? O que a gente está tentando? A gente está nessa luta de voltar aos velhos hábitos, porque é o confortável, é o que eu conheço, é o que eu gostava de fazer, e, ao mesmo tempo, temer esses hábitos, né? Então, como cuidar da saúde mental do aluno? O primeiro ponto vai ser, falando das universidades, começando pelo aluno universitário, é garantir a ele um ambiente sem risco. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente volta àquela questão inicial, que é a competência das autoridades de saúde, dos gestores, no nosso caso, né, dos gestores da universidade. Garantir um ambiente livre ou de risco reduzido de contaminação, né? E fornecer essa informação para o aluno. Dessa forma, você diminui a preocupação dele em relação ao retorno quando acontecer. Nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente está no momento de adaptação. Alguns cursos, eles podem tentar desenvolver algumas atividades online. Isso está acontecendo na UF, né? A medicina e alguns cursos da área de saúde, cursos que têm atividades práticas, isso ainda é um pouco complicado, mas também está se estudando, né? Os alunos que estão na expectativa de fazerem o Enem, eles têm uma outra ansiedade, né? Essa ansiedade, ela pode ser maior ou menor de acordo com como o Ministério da Educação vai conduzir, né? O processo seletivo para o Enem, né? Então, é um outro tipo de ansiedade, a ansiedade de alguém que está na expectativa de iniciar na universidade, e pode ser ou não prejudicado em função da restrição e do isolamento, né? Como a gente pode ajudar? Não existe uma fórmula, assim, padrão, uma receita de bolo para todos. As pessoas têm sofrimentos e preocupações que são dos grupos, né? Como já foi falado, que a gente pode minimizar com informação, técnicas, né? Mas tem preocupações e adoecimentos que são individuais, né? Então, e aí no estudo de cada caso. Só lembrando, assim, além da questão dos conflitos familiares, tem também a agressão aos animais, né? Que a gente esquece, a gente está vendo um boom de adoção de animais agora durante o isolamento, né? Que a gente espera não ver o abandono quando as rotinas começarem a ficar mais intensas. Mas os animais também sofrem, né? O conflito, a gente fala mais em relação à agressão à mulher, né? Porque já existiam famílias onde a agressividade contra a mulher já era frequente, né? E ela tende a aumentar, né? Mas o conflito, ele gera agressividade, conflito familiar para toda a família, né? Incluindo ali os animaizinhos também, né? Bom, essa questão do burnout e da ausência de atividades, eu acho que ela traz exatamente um contraponto interessante. Por um lado, a gente tem os profissionais que é baseado muito, é influenciado muito pela questão do ambiente, né? Da carga que o ambiente traz para as pessoas, né? O burnout, ele depende muito disso. Então, os profissionais de saúde, mais do que nunca, estão em burnout, porque estão sobrecarregados,
e a gente não sabe que repercussão vai ter pós-pandemia, né? Alguns estudos mostram algumas repercussões sérias nos profissionais de saúde, sintomas do espectro, que a gente chama do transtorno pós-traumático. E, por um lado, a gente tem os alunos que estão se sentindo esvaziados, né? O que o professor Tinoco comentou também aconteceu com a gente. O professor Guilherme promoveu uma sessão clínica na psiquiatria da infância e adolescência, e nós temos 2 R4 só. Num determinado momento, tinha 29 alunos assistindo, todos os alunos de especialização, que não são da infância e adolescência, estavam lá assistindo, porque acho que envolve essa necessidade também de conexão, que eu cheguei a falar, as pessoas se sentem conectadas, pertencentes novamente a um grupo, exercitando essa identidade coletiva, e tem um aspecto que aí a gente pode vir mais à frente, é uma discussão muito longa, é a questão de uma certa forma, acho que esse sentimento que está sendo maior, provavelmente, nos alunos onde a metodologia não é ativa. Acho que algumas universidades que têm o uso da metodologia ativa estão sofrendo menos. Os alunos, eles têm inseridos, assim, uma postura de não esperar tanto o que vem de fora. Então, conseguiram, provavelmente, se organizar melhor na rotina de estudos, em avançar em relação a determinados segmentos, universidades, particularmente os cursos de graduação, onde a gente ainda tem uma metodologia mais tradicional, onde o aluno ainda tem muito essa expectativa de receber o conhecimento de uma forma mais passiva. E acho que exatamente, talvez, esse seja um grande ponto que ele pode fazer a reversão da ansiedade, exercitando essa posição mais ativa na aquisição do conhecimento nesse momento, que vai ajudar certamente, não só para agora, como ao longo da formação dele. Bom, professor Tinoco, agradecer o convite mais uma vez, elogiar a sua sensibilidade sobre essa questão da saúde mental. Eu acho que isso é fundamental, que haja essa interseção entre as especialidades, os setores, né, e isso é muito enriquecedor. Então, foi uma satisfação imensa participar dessa live. Muito obrigado, professor Daniel. Professor Paulo, sem professora Valéria. Então, para fazer o seu encerramento, e sempre a gente pede para o profissional que está falando, para falar um pouco para quem está na linha de frente, os profissionais que estão lá atendendo, arriscando a própria vida, né? A gente, infelizmente, no próprio hospital da universidade, tivemos enfermeiros que faleceram, né? Atendendo, e depois vieram contrair Covid e faleceram. É uma situação que abalou muito todos nós, né? Então, qual a palavra final também para essas pessoas? E, mais uma vez, lembrar a todos que esse webinar que a gente fez agora vai ficar disponível na página do YouTube do programa. As palavras, professor. Bom, eu agradeço também ao professor Tinoco, sempre muito sensível, né, às questões da saúde mental e das suas repercussões. Falando, assim, de modo geral, né, um comentário de uma pessoa que está preocupada porque ela tem várias pessoas com fator de risco, ela não se acha uma pessoa ansiosa, mas nesse momento ela está muito ansiosa, tem várias pessoas com fator de risco em casa, né, e ela está preocupada se isso vai se prolongar, né. Todos nós estamos com muitas preocupações no momento, né. Então, eu acho que o fundamental nesse momento é, assim, se permita ficar um pouco ansioso, se permita ter aquelas noites em que você não, pode ser que você não durma bem, né? Isso pode acontecer, né? Todos nós, né, no nosso videozinho lá sobre modos de enfrentamento lá do Covid para profissionais de saúde mental, todos nós estamos tentando reagir de uma maneira normal, que a gente conhece, algo que é completamente anormal, né? Então, assim, alguma ansiedade, uma tristeza é esperada que a gente passe nesse momento. Se você notar que isso passou do ponto, se isso ocorre na maior parte dos seus dias, se você em algum momento pensou que sua vida não tivesse mais valendo a pena, pensou em desistir, está muito pesado, isso está acontecendo na maior parte dos seus dias, é interessante você buscar um auxílio, alguém que possa te ajudar a lidar com essa situação.
Pode ser que você fique ansioso só durante a pandemia, e à medida que a gente retorne, que a gente adquira um novo funcionamento, porque o problema é essa instabilidade, a gente está vivendo um momento ainda de muita instabilidade, né? Mas a partir do momento que a gente tiver alguma plataforma para se apoiar, né, a tendência é que essa ansiedade diminua. Então, assim, não fique ansioso pela sua ansiedade ou pelos seus sintomas, às vezes, de tristeza, mas se eles acompanharem você a maior parte dos dias, se eles forem muito intensos, se em algum momento você pensou que a sua vida não valesse mais a pena, esses sim são sinais de alarme que você deve imediatamente buscar a ajuda de um profissional. Para o pessoal que está na linha de frente, né, a gente sabe que é muito, muito difícil, né? É aquele luto que já é suprimido normalmente atualmente na sociedade, e o luto do profissional de saúde, ele é mais suprimido ainda, né? Ele pode ter perdido um colega e no dia seguinte ele tem que estar lá, né? Além de ter uma pessoa a menos, ele tem que estar lá porque é o trabalho dele, né? Nesse momento. Então, que não, como o professor Daniel falou, que você também tem as suas atividades de lazer, tem os seus momentos de desligamento da sua profissão, da função, as técnicas de mindfulness e meditação, se elas são adequadas, eu diria de você pelo menos tentar, né, como o professor Tinoco falou, né, foi a primeira vez e ele viu que se adaptou. Quantas coisas a gente, às vezes, não experimenta com preconceito, né? Então, tente fazer uso dessas práticas, não hesite em buscar auxílio de um profissional se você achar que não está dando conta sozinho. E o que a gente tem observado, né, olhando o que aconteceu na Europa, a maior parte dos sintomas de ansiedade, sintomas depressivos dos profissionais de saúde, eles não se manifestaram durante a pandemia, né, durante o período mais crítico, eles vieram a rebote, né, vieram a posteriori. Bom, então eu vou, encerramos por aqui, né, se as pessoas tiverem perguntas, podem encaminhar para o e-mail do departamento, que é Departamento de Psiquiatria UFF@gmail.com, tá bom? Dentro do possível, a gente vai tentar atender a todos. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professor Daniel. Tenham um bom dia a todos. Esperamos em breve passar por isso tudo. E na semana que vem teremos uma nova live. O conteúdo estará gravado aí no YouTube. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia.